Porque hoje, como é o último encontro, a gente meio que quer deixar os últimos minutinhos para avaliar, enfim, com as pessoas, alguma coisa assim, tá? Combinado. Então tá, gente. Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? A gente está aqui no último encontro, né, com o Marcelo, né? Então, vou apresentar o Marcelo. Alguém está com o microfone aberto, gente. Então, vou apresentar o Marcelo, vou fazer uma apresentação geral, né, Marcelo? Depois tu acrescenta o que tu quiser, né? Enfim, o que tu achar necessário. Então, Marcelo Pereira é psicólogo, psicanalista, mestre em educação, doutor em educação, psicologia e educação, e tem mais de um pós-doc, né, Marcelo? Então, é professor titular de psicologia, psicanálise e educação do programa de pós-graduação e da Faculdade de Educação da Federal de Minas Gerais, e é professor visitante de várias universidades nacionais e internacionais. Então, tem um vasto trabalho nessa intersecção psicanálise e educação, tem vários artigos, livros publicados, capítulos, não, uma pessoa hiperatuante na área, né? E, enfim, a gente está muito feliz de, né, que tu estejas aqui, tenha aceitado o convite, né, para compartilhar um pouco do teus saberes, assim, do teu pensamento, do que tu está pensando. Então, muito bem-vindo, né? E se tu quer, enfim, dizer mais alguma coisinha sobre o teu trabalho, então fica à vontade, tá? Muito obrigada. Parceira, obrigado pelo convite. Cléo aqui comigo na conformação das máquinas e também aqui no saber. E, claro, Josias, né? Agradecer a delicadeza e a forma segura e um trabalho bastante profissional do Josias para fazer com que a gente concatenasse a agenda, conseguisse estar aqui agora e etc. A gente vem de um fértil momento, que foi o que a gente estava conversando na prévia, né? Do Congresso da RUEPSI, que congrega várias pessoas da França, da Espanha, do Uruguai, da Argentina, do Brasil e de outros países, da Colômbia, enfim, Luxemburgo, e aí vai outros países que congregam pessoas que trabalham com psicanálise, educação e política, e é nesse circuito em que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Bem, eu fiz um slide, gostaria de ir apresentando para vocês, queria de apresentá-lo para vocês, vou aqui compartilhar. Me falem a hora que ele vai entrar no... Entrou. Porque eu já não consigo vê-lo. Ok. A intervenção, como proposto ao Josias e à Andréia, foi o Nobo Romiano e o ato de educar. Então, evidentemente, como eu estou no campo da psicanálise, educação e política, né? A gente está efetivamente trabalhando, sempre interrogando o mal-estar e o sintoma no campo educacional, e a gente vai introduzindo as ferramentas que a gente tem da psicanálise para a gente compreender o fenômeno educativo. Como a Andréia disse, eu sou Marcelo Ricardo Pereira, eu trabalho na área da psicologia, psicanálise e educação dentro da Faculdade de Educação, né? Pertenço ao LEPS, que é o Laboratório de Psicanálise e Educação de Universidades de São Paulo e de Minas Gerais, a Rede Infeies, que é uma rede latino-americana de psicanálise e interdisciplinariedade, a RUEPSI, que eu acabei de dizer agora, uma rede de psicanálise e educação euro-latina, e o coletivo Amarrações, que inclusive congrega colegas aí da URGS. E, na verdade, nas três redes, a gente congrega muitos colegas da URGS que são parceiraços de trabalho e eu gosto muito de estar junto. Bem, vou iniciar dizendo para vocês uma frase de Freud que muito me contempla, e talvez a vocês também, que trabalham nesse campo da interseção da psicanálise com sócios, né? Na psicanálise na sociedade, na cidade, que é quando Freud, lá no Autobiografia, vai dizer: meu interesse após fazer um detour de uma vida inteira pelas ciências naturais, pela medicina, pela psicoterapia, voltou-se para os problemas culturais que há muito me haviam fascinado quando eu era jovem, quase sem idade suficiente para pensar, diz Freud, perceber ainda mais claramente que os fatos da história, as interações entre a natureza humana, o desenvolvimento cultural e os precipitados da experiência não passam de um reflexo dos conflitos dinâmicos que a psicanálise estuda no indivíduo. A gente sabe muito bem que Freud vai fazer essa ponte, vai fazer essa mudança ali a partir
de 1908, mas, sobretudo, a partir de 1913, com Totem Tabu, ele vai realmente interessar-se pela questão social, pela questão política, enfim, pelas questões que estavam acontecendo, as guerras, etc., que estavam acontecendo na Europa nesse momento. E ele vai tentar criar um saber, ou a psicanálise aí vai fazer um saber sobre essa questão dos sócios. Bem, vejam vocês, a gente parte do princípio que nós funcionamos, isso é uma introdução para a gente pensar, em disciplinas que a gente chama de binárias, ou seja, que disciplinas de base moral que respondem a uma lógica binária de existência, né? Elas funcionam a partir da ideia do normal, anormal, certo, errado, virtuoso, vicioso, esperado, inesperado. E nós vamos encontrar essa base, essa topologia binária, nas disciplinas como direito, a pedagogia, a medicina, a nutrição, pela evidência, né? Ou você é normal ou anormal, ou funciona dentro do esperado ou inesperado. A pedagogia vai se basear bastante nessa lógica binária, e ela tem sempre uma base moral justamente porque ela polariza a sua lógica, né? O que o Freud faz? Ele introduz uma lógica ternária para além da moral. Esse é o raciocínio freudiano que talvez seja muito rico para nós. Quer dizer, ele vai tomar a lógica binária e vai introduzir um terceiro termo, desarranjando a lógica binária. Aí eu trouxe um triângulo vermelho em menção, né, Juliana, ao nosso Estado, a bandeira do nosso Estado, da questão da liberdade, fraternidade e igualdade que está posta na bandeira. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse terceiro elemento entra sempre fazendo uma espécie de desarranjo da lógica binária. Freud vai dizer, bem, adverte-se um provérbio, entre tantas frases que ele vai falar, de que não sirvamos a dois senhores ao mesmo tempo, o binário. O pobre eu passa por coisas ainda piores, ele serve a três severos senhores, seus três tiranos, os seus três senhores tiranos são o mundo externo, o super-eu e o isso. Ele vai dizer isso lá para dizer o quanto que ele sempre está trabalhando com uma lógica ternária. Aí, apesar desse momento, ele já está apontando para um quarto termo. Nós vamos chegar nele. Bem, assim como Freud, Ferenczi, Benfeld, Eichhorn, Klein, Winnicott, só para dizer de alguns teóricos que trabalham nessa interface com a educação, trabalham nessa lógica ternária, digamos assim. Qual é a influência? Que influência o Freud toma? Claro, é a influência de Platão, né? Da lógica clássica, em que o Platão estabelece, na lógica clássica, a identidade, a contradição e o terceiro excluído. Né? Esse é o raciocínio freudiano, ou pelo menos a lógica das topologias. Como é que a gente vê isso? Vejam lá. A gente tem o princípio do prazer, o princípio da realidade, além do princípio do prazer, onde ele introduz algo da ordem do gozo, etc. Então, nós temos o princípio do prazer, o princípio da realidade, além do princípio do prazer. Outra maneira de ver isso, pulsão de eu, pulsão do objeto, e depois a pulsão de morte, que depois vem a ser a pulsão fundamental, né, sem representação, que Freud vai estabelecer na constituição do eu, né, a pulsão que nos constitui. Então, a pulsão do eu, pulsão do objeto, que depois vão fundir em pulsão de vida, e essa pulsão é em contraposição à pulsão de morte. Então, sempre um terceiro elemento. Nós vamos achar isso, por exemplo, no pré-consciente, consciente e inconsciente do iceberg, né? Que vocês conhecem bem. Então, a gente tem pré-consciente, consciente, e nós temos um inconsciente desarranjando esses dois. Ou, escrito de outra maneira, dessa forma, né? Quer dizer, o sistema perceptivo consciente, o pré-consciente e o inconsciente. É a topologia, né? Ou a primeira tópica freudiana, que ele vai superpor a segunda tópica. Então, veja lá. Então, ele introduz três elementos, que é o ego, o superego e o id, né? Ou o eu, supereu e o isso. Nesse sentido, ele introduz um terceiro termo que desarranja os outros dois. Ele ainda vai fazer isso com o mundo externo. Então, ele vai apontar para um quarto elemento. Mas quem vai fazer isso bem, a meu ver, é Lacan. Por que Lacan vai fazer isso bem? Porque ele vai introduzir a lógica quaternária. Eu chamei de lógica quaternária do tamborete. Vocês vão saber por quê. Porque lá em 56,
55, 56, em As Psicoses, o Lacan vai dizer, olha, nem todos os tamboretes têm 4 pés. Há aqueles que ficam em pé com 3. Contudo, não há como pensar que venha faltar mais um, senão a coisa vai mal. Que as frases do Lacan, muito interessantes, que ele vai introduzir aí, olha, até agora a gente está com tripé, com um tamborete de 3 pés, mas a gente vai precisar do 4º elemento, do 4º pé. Assim como ele, Manoni, doutor, né, que também transitam no campo educacional, são pessoas, são psicanalistas da época que vão seguir Lacan nessa topologia quaternária, né, a topologia dos 4 pés. Qual é a influência do Lacan? Não é Platão, é Aristóteles. Por que Aristóteles? Porque ele está aí voltando à lógica, à perspectiva lógica que o Aristóteles vai introduzir. Vamos lembrar que o Lacan vai deixando um pouco, ou pelo menos desentumecendo-se do modelo estruturalista, que é um modelo em 3 pés ainda, e vai introduzindo a lógica ali pelo final da década de 60. Ele vai introduzindo-se o Lacan da lógica, em que ele vai privilegiar o real. Então, veja lá, as influências aristotélicas. Por quê? Porque Aristóteles introduz as lógicas modais. Então, as categorias modais do necessário, possível, impossível e contingente. Ou as causas, material, formal, eficiente, final. Então, o Aristóteles está sempre trabalhando com tamborete de 4 pés. Como eu disse, bem, Lacan vai estabelecer uma espécie de modelo estrutural até, de pensar sempre os seus 4 pés, com os opostos, o produto, os inversos e os elementos. Então, a gente vai ver isso na obra lacaniana, por exemplo, no ato analítico, né, em que eu tenho o eu não penso, eu não sou, o eu não penso, eu não sou e o objeto A. Ele vai introduzir o 4º termo, ele coloca isso de maneira completa, né? Aqui é o grafo do ato analítico, aí a gente está falando ali de 67, mais ou menos, em que ele vai introduzir, então, o ato analítico nos 4 termos. Aí, em 68, 69, ele vai introduzir o discurso do mestre, que vocês também conhecem, não só o discurso do mestre, mas, de novo, 4 discursos, com 4 elementos em cada discurso, em que eu vou fazer o giro desses elementos, de maneira que eu vou compondo os novos discursos, né? O do mestre, o do universitário, da histérica e do analista, depois desarranjado com o discurso do capitalista, e lá na Rua Epsi eu ainda introduzi um outro, que é o discurso do homo informáticos, que a gente também pode conversar aqui, mas, enfim, a gente vai aí desarranjando essa lógica de 4 termos. Bem, e Lacan vai, no final da vida, chegar ao modelo final do RSI. Lembra que a gente ele trabalha com RSI antes, SRI, simbólico, real e imaginário, ao longo do estruturalismo. Ele vai ali trabalhando com essa lógica do SRI, sempre, que é a topologia lacaniana, né? Assim como Freud tem 2 tópicas para a constituição do eu, o Lacan tem a tópica do SRI para a constituição do eu. No final da vida, ele rearranja botando real, simbólico, imaginário, RSI, o real vem para a ponta, não que ele dê preferência ao real, porque ele vai dizer que todos os 3 têm o mesmo peso no elo do nobo-romiano, né? Todos os 3 têm o mesmo peso, mas ele vai interessar-se por essa questão real, que, a meu ver, é um espelhamento do que o Freud fez com a pulsão de morte ao final da vida, né? Quando o Freud, depois de 1920, realmente se interessou por essa questão pulsional para trabalhar a parte final de sua teorização. Mas a novidade, a partir ali de 1974, no seminário RSI e depois no Sintoma com H, foi introduzir justamente o 4º elemento, esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse 4º elemento amarrando todos os 3 elos. Então, ele vai introduzir um 4º elemento a partir daí, e, sem dúvida, esse 4º elemento é o sintoma com H. Bem, então nós vamos ter que conversar sobre isso. Sintoma com H. Se eu estiver sendo rápido, podem me perguntar ou podem me frear.
caso alguma coisa não fique clara. Tá Bem, ótimo. então tá bom. Obrigado, Lívia. Sintoma com H, então. Veja, para Freud já introduz, lá em 17, 18, ele já introduz o sintoma como pantomima do desejo, né? Como essa maquiagem do desejo, como uma forma maquiada desse desejo aparecer, substrato aí do recalcado, né? Pantomima do desejo. Mas Lacan vai avançar e vai dizer que talvez o sintoma seja o que há de mais real. Ele fala isso em 74, quando ele vai introduzir essa ideia de que o sintoma tem algo de mais real, ele é o que não funciona, mas com o qual o sujeito goza. Então, vamos entender isso, porque ele está dizendo uma coisa fundamental. Primeiro, o sintoma é o que não funciona, a gente já sabe. Desde a medicina, a gente já sabe, né? Quando você vai ao médico, tem um sintoma sei lá, de tosse por causa da gripe, é algo que não funciona, está mostrando algo que não funciona organicamente. Mas a diferença para nós é que esse sintoma é algo que não funciona do ponto de vista psíquico, mas com o qual cada sujeito goza. Quer dizer, o sujeito goza com aquilo. Por isso a gente é fixado ao nosso sintoma. A gente é aderido ao sintoma, como Freud já havia dito. Quer dizer, o sujeito fixa o seu sintoma porque ele é uma maneira de gozo, ele é uma maneira de satisfação enviesada do desejo. Bem, até aí a gente está na mesma toada de Freud. Mas aí o Lacan fala, é o que há de mais real. Bem, ele amplia a noção freudiana, eminentemente simbólica, de um sintoma como manifestação do inconsciente, que é o que o Freud estabelece. Nenhum tratamento ou interpretação poderia promover a erradicação do sintoma, como quis Freud, pois ele não é uma verdade que dependa de significação. Então, quer dizer, o Freud entendia que se a gente conseguir decifrar o sintoma, se o sujeito conseguir decifrar esse sintoma, ele pode ficar livre do sintoma. Mas não era bem isso. O mesmo Freud vai dizer, lá em 17, 18, que ele consegue perceber que há um núcleo autoerótico que resiste. Então, o próprio Freud vai dizer, tem algo do sintoma que resiste à significação. Ele não entra na ordem da significação. Essa foi a ponte que o Lacan achou para entrar com o sintoma com H, que estrutura o sujeito. Quer dizer, nós temos alguma coisa da ordem do autoerótico para Freud, ou da ordem do real, que estrutura o sujeito. O Lacan vai dar o nome de sintoma. No francês, né, sintoma é da ideia de santo homem, né, alguma coisa muito específica, enfim, daquelas coisas que o Lacan faz do trocadilho de palavras. E o que seria, propriamente, esse sintoma com H? Então, Lacan vai trabalhar isso longamente, ele vai colocar o quarto termo, enfim, ele vai dizer, olha, é um eu substituto, uma prótese, um coringa. Um quarto termo, ou quarto elo, que amarra os outros três termos da topologia da constituição do sujeito, que o próprio Lacan havia criado. Qual é? RSI, simbólico real imaginário. Então, é o quarto termo que enlaça esse real simbólico imaginário. Lacan vai brigando com isso, ele vai introduzindo isso primeiro no mais ainda, ele vai começando a fazer as argolas, tentando arranjar um quarto termo ali pela lógica da mulher, de Deus e tudo mais, mas não vai para frente. No RSI, ele começa a introduzir a ideia do falo, enquanto essa prótese que cai, né, ele vai chamar de... Miller que vai chamar depois de peça destacada, mas o Lacan vai chamar peça destacada, pièce détachée é peça avulsa, uma coisa assim, né? Pièce détachée. E o Lacan vai estabelecer o falo como esse elemento real que enlaça o RSI. Mas, na verdade, lá no seminário do sintoma, quando ele encontra Joyce, é que eu acho que ele consegue fazer essa teorização melhor. O que ele faz com Joyce? Ele fala assim, como em Joyce, o sintoma tem uma função de prótese, que, no caso, seria o próprio ato de escrever de Joyce. A escrita de Joyce seria esse sintoma com H que amarraria Joyce na topologia, né? Na própria constituição de si. O que ele quer dizer com isso?
aliás, tem um momento que ele pergunta, Joyce é psicótico ou é louco, né? Não, Joyce, não sabemos se Joyce é psicótico, mas Joyce é louco, como cada um de nós aqui tem a nossa loucura. Então ele vai dizer, olha, cada um de nós tem a nossa loucura e a gente precisa de um quarto termo que nos amarre. Esse sintoma que nos estruture, que nos inscreva, que diga algo mais concernente a si mesmo. Então é isso que faz com que a gente possa estabelecermos na nossa vida. Quer dizer, todos nós somos sujeitos sintomáticos com H, fazendo alguma inscrição desse nosso sintoma que não é removível, que não é decifrável, que não é erradicado, né? Que ele é o ato mesmo da sua inscrição enquanto sujeito. E no caso do Joyce, o ato de escrever, Lacan vai desconfiar. Evoca-se, assim, um saber fazer com sintoma, né? O savoir y faire, como eles falam, né? Saber fazer com sintoma com H. Quer dizer, talvez a análise possa fazer esse sujeito atravessar aí com seus sintomas que precisam ser, né? O que não funciona ali precisa ser revisto, porque desarranja o todo, mas que você vai fazendo ali os deslocamentos até o momento em que esse caráter autoerótico se inscreva e você possa realmente se estabelecer no mundo a partir de um saber fazer com ele, saber fazer com esse sintoma que te inscreve, né? Que é o que lhe mais concerne, né? Concerne a cada um de nós, a coisa que mais nos concerne. Ou seja, saber fazer com sintoma, algo fundamental para pensarmos a ação do professor da história do diabo, que eu apresentei no texto, que vocês viram, e que eu vou aqui reproduzir, dando mais detalhes do que está lá. O professor da história do diabo. Bem, o professor da história do diabo e o sintoma. Bastante vital, admite esse professor, a mulher, a patroa, sempre mandou em sua vida, que sempre lhe deixou controlar. Foi levado ao magistério de maneira forçada pela ex-esposa, macomunada com a diretora de uma escola. Explico o que aconteceu. Ele é um professor de língua portuguesa, formado em letras, mas ele trabalhava com contabilidade. Assim, ele casou-se, trabalhava com contabilidade para sobreviver à vida e tudo mais no escritório. Ele era alguém que trabalhava no administrativo de um escritório de contabilidade, e aí ele perdeu o emprego, estava alguns meses sem trabalho, e essa esposa foi na escola local, a escola do bairro, e falou assim, e com a diretora da escola, falou assim, aqui, meu professor precisa, meu marido precisa de trabalho, ele é professor de português, e precisa de trabalho. Aí a diretora, que estava precisando imediatamente de uma escola pública, precisava imediatamente de um professor, falou assim, manda ele vir aqui amanhã, porque eu vou contratar contratação provisória, né? Eu não sei como se chama no Rio Grande do Sul, mas aqui é contratação professor substituto, assim. Bem, ela chegou em casa, falou para ele, aqui, a diretora pediu para você ir lá, porque talvez você possa dar umas aulas, ela quer conversar com você e tudo mais. Ele falou, não, eu nunca dei aula, não sei o que é isso, não sei nem como isso funciona, não vai dar. Não, mas vai lá e etc. Mal sabia ela que ela já estava lá em conversa com a diretora para colocar o professor. Ele chegou lá no dia, ele chegou para conversar com a diretora pegou a pasta com o material e falou assim, você começa amanhã. Falou para ele, você começa amanhã. Ele falou, mas eu nunca dei aula. Não, mas vai dar tudo certo, você começa amanhã. E ele se tornou, assim, ele realmente abraçou a docência de uma maneira muito vigorosa, estudou muito, começou a trabalhar com os alunos, teve muito problema no início para controlar a disciplina, para passar conteúdo, etc. Não era experimentado na causa. E se dedicou a ela e se tornou um exímio professor, é o que eu explico aqui. Bem, nós estávamos, à época, fazendo uma investigação sobre a autoridade docente, sobre esse deslocamento da autoridade docente, ou pelo menos a autoridade simbólica, que a gente vai poder falar mais sobre isso, né? As novas conformações de autoridade, um certo declínio de um valor institucional da autoridade para o professor, e a gente estava investigando isso, os efeitos que isso acontece e os sintomas que isso gera nos professores, que ficam saudosos desse lugar da autoridade simbólica. Então, a gente acompanhou esse professor e vários outros, foram 46 ao todo. A gente
acompanhou por muito tempo, a gente fez espaços de fala coletivos, a gente fez também entrevistas de orientação clínica e etc. Fomos onde eles trabalhavam, enfim, fizemos aí nossa clínica alternativa a esse modelo convencional, que eu vou falar ao final sobre isso. Mas eu conversei muito com esse professor e aí, entre as falas preciosas dele, ele vai dizer uma coisa fantástica. Ele diz assim: eu acho que o ensino em si é muito da ordem de ser mãe, de aconchegar o outro. Eu só penso aquilo que me faz bem. O que não me faz bem, eu não aprendo. Por isso, eu acho que a educação ainda tem muito a ver com a mãe. Tem de ser mãezona o professor. Ele fala assim. Em outro momento, ele diz, sempre tive um receio da escola, sempre. Eu sou um aluno ainda, muito ainda. Eu sempre me escondo. É uma dificuldade que eu tenho de lidar com ela. Quando ele fala ela, nós intervimos. Bem, Lacan divisa duas formas de interpretação, ou por citação, ou por... a interpretação se dá por citação ou por enigma. A citação é você aproveitar os próprios significantes que são falados ali pelo sujeito, né, propriamente. E, no caso do enigma, você introduz um enigma para que o sujeito desarranje esse todo que ele está estabelecendo a partir da sua fala. Sim, escuto. Gente, alguém está com o microfone aberto. Ah, ok. Não é pergunta, né? Bem, então o que acontece? Nesse momento, nós intervimos pelo meio da citação. Veja, eu sempre me escondo, é uma dificuldade que eu tenho de lidar com ela. Quando ele fala ela, a gente intervém ela, e ele diz, ela, porque ele estava falando lá da mãezona, de qualquer outra coisa. Mas, na verdade, a gente vai começando a entender que a escola, a diretora, a mulher, a mãe, tudo compõe uma forma, a forma como ele se dirige a isso. E a gente começou a desconfiar que aí estava o autoerótico dele, então vamos ver. Uma metodologia que ele arruma é de uma novela fantástica, porque para ele reter interesses de alunos de periferia, numa escola pública, enfim, para a língua portuguesa, para uma sintaxe, etc. Imagina, ele vai introduzindo esse conteúdo, ele vai transformando o conteúdo dele numa novela fantástica. Uma novela interessantíssima. À época estava o Harry Potter muito em voga, e ele, então, à semelhança das histórias de Harry Potter, ele vai contando uma história para os alunos e vai introduzindo a língua portuguesa, e os meninos vão ficando muito entusiasmados. E aí ele fala, a história é muito sedutora, ele mesmo fala. Com um capítulo por aula, envolve personagens como a mulher, o homem e o demônio. E aí ele vai elucubrando. Imagina a história, tipo Harry Potter, histórias mágicas, que vai ali acontecendo uma trama entre a mulher, o demônio e o homem. Aí eu jogo, ele fala. Quem é mais inteligente? É o homem ou a mulher? É o homem, a mulher ou o diabo? Ele vai introduzindo isso e os meninos vão participando da aula dele. E ele vai revelando, aí num determinado momento, ele fala para a gente assim, e o demônio acha uma maneira, lá na história dele, o demônio acha uma maneira, ele faz uma pausa e diz, de sempre querer ser a mulher. A mulher tem o poder, a força, e ela consegue manipular o diabo o tempo todo. E eles, né, os alunos, não acham saída. Aí a gente pergunta, saída? Aí ele diz, saída para a minha história. Para a minha história. Então ele está falando da história. A história fantástica tem a ver com a história dele. Então esse professor parece dizer que ao construir uma história, que parece ser a sua, né, na minha história, ele atualiza o poder manipulador da mulher, que faz do homem um submisso. Vão lembrar que ele entrou lá, lembra da mulher que vai, se macomuna com a diretora, traz ele para dentro, faz ele trabalhar na língua portuguesa, e ele fala que a escola é muito mãezona, ou seja, esse universo da mulher é algo que o submete e que ele se sente ali preso. Então a gente começa a entender que talvez ele requeira a sua história uma mulher fálica,
para manipular o demônio, que pode ser ele mesmo. Ou talvez seja ela, a mulher, o próprio diabo, já que o demônio acha uma maneira de sempre querer ser a mulher. Demônio esse que o nomeia e o amarra, que é o seu sintoma. Quer dizer, nós começamos a desconfiar que esse professor tem digamos, no ato de fazer-se submeter-se, de arranjar esse diabo como uma forma de amarrar os três nós dele, os três nós. Os três elos, melhor dizendo. Deparar com a mais real, ou o mais real de si mesmo, com o mais singular, né, com o alterótico de si mesmo, ou com o que mais se sinta concernido. Esse professor estaria entre aqueles poucos que fazem de sua mestria um sintoma? Porque nós começamos, assim como a história dele, nós começamos a ver que vários professores começam a ter uma saída bem-sucedida para a questão da autoridade, a maneira que eles vão fazendo um pacto do seu sintoma com a própria docência. A docência se torna o sintoma mesmo de existência. Eles fazem da docência um sintoma. Bem, então vamos lá. Não vou me alongar muito, deixa eu ver como é que nós estamos de hora aqui. Aceitando, então, a hipótese do sintoma como quarto elemento, né? Sintoma com H, arriscaríamos dizer como em Joyce, alguns professores poderiam elevar seu ofício à condição de uma prótese, de um coringa, de um nome ou de um modo de ser de seu próprio sintoma. Essa foi a aposta que a gente teve nesse momento. Quer dizer, uma docência como sintoma, ou seja, um savoir-faire docente com isso, que é o seu sintoma, ou com isso que mais concerne ao próprio sujeito, o seu savoir e faire. Quer dizer, eu consigo elevar a docência ao nível do sintoma? Essa seria a única condição que a gente, ou pelo menos nós, do foro psicanalítico, imaginaríamos que esse docente poderia ter êxito na sua condição docente, como Joyce com a escrita. Então, veja, isso resultaria em inscrever o professor, a professora, no campo da fala e da linguagem, não como um docente comum, alienado na própria inscrição de sua singularidade, ou situado no discurso universitário que o ordena, mas antes como aquele que chamaríamos docente sintoma. Veja, não há dúvida que a educação nos institui por meio do discurso universitário. O discurso universitário é essencialmente o discurso do educador. Por que que ele é? Vamos lembrar lá que o universitário é aquele S2 que se dirige aos alunos enquanto aluno, né? Aquele que não tem luz, né? Aquele que precisa ser informado, que vai produzir uma rebeldia, né? Esse aluno vai rebelar contra os próprios saberes desse sujeito. Então, o sujeito, né? O professor, o educador, a professora, quem quer que seja, esse professor, esse docente, ele é o S2, que se baseia nas grandes obras, o S1, né? Eu aqui estou usando Lacan, eu aqui estou usando Freud, etc. Nós estamos fazendo discurso universitário. Esse discurso universitário busca alunos que não sabem de nada para informá-los, mas, na verdade, esses alunos são vidas, né? São vidas com saberes e vão rebelar-se contra esse discurso universitário. A maioria de nós, educadores, se situa nisso propriamente, mas quando a gente consegue girar esses discursos, em algum momento fazer discurso do analista, talvez a gente consiga sair dessa forma alienante que o discurso universitário ou o discurso do educador faz conosco. E talvez a única forma que a gente vislumbrou seria através do amarramento, né? Dessa amarração do sintoma com H na docência. Então, assim como Joyce parece saber fazer de sua escritura um sintoma, né, segundo o que professa Lacan, aqui nós teríamos, assim, essas loucuras estariam, por exemplo, em Guimarães Rosa, né? Ou talvez essa escritura estaria... Bem, esses escritores, de uma maneira geral, com certeza, né? São essas pessoas que escrevem numa borda, quase nos tirando
de uma realidade propriamente que nos levaria para a loucura deles e, ao mesmo tempo, nos organizaria, né? Clarice Lispector é um bom exemplo também disso que acontece aqui conosco. Bem, assim como, então, Joyce parece saber fazer de sua escrita um sintoma, apostamos que o professor da história do diabo talvez consiga saber fazer de sua condição de docência o quarto termo que enlaça sua própria topologia do RSI. Ele compartilha sua proposta pedagógica, né? Vocês lembram lá da metodologia da história fantástica, sem, contudo, pedagogizar-se, sem, contudo, entrar no discurso universitário, propriamente. Ele vai convocando a participação desses alunos de outra maneira. Seu sintoma se converte em seu próprio trabalho pedagógico a ponto de evocar o desejo de quem a ele se transfere, que no caso são os alunos. Qual é a nossa suspeita? Suspeita, gente, porque nós não estamos na análise dele, a gente não tem a clínica dele atravessada. Nós temos índices de alguma coisa clinicamente orientada, mas não necessariamente a travessia do fantasma dele, né? Da fantasia dele. Nossa suspeita, que ele, né, possa ser um professor que autoriza de si mesmo por dar testemunho de sua docência como sintoma, enlaçando seu próprio nó de 3. Então, essa é a nossa suspeita para o caso. Bem, teríamos, então, o desenho que está de novo posto, só para que a gente possa materializá-lo, né? O RSI dele e esse sintoma que enlaça, que seria a própria docência, né? O próprio ato docente. E aí eu acho essa frase linda do Freud, né? Retirada lá do Fausto. Ela sente que eu sou um gênio, sem dúvida, e talvez até mesmo o próprio diabo. Isso foi aquelas coisas boas que, quando a gente está montando um curso, como esse que eu estou fazendo aqui para vocês, isso veio na minha mão, lendo assim, uma coisa, de repente me salta essa frase do Freud, a frase do Estranho, que eu estava vendo o texto do Estranho, ou o Infamiliar, e aí me salta essa frase lá do Estranho, eu falo, meu Deus, como as percepções abrem, a gente acha as coisas que nos cabem, né? Até peço desculpa aqui por algum titubeio, porque é a primeira vez que eu estou apresentando esse próprio trabalho, então não sei se está claro o suficiente, mas, enfim, relevem aí algum titubeio. Bem, gente, aí para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês o método com o qual a gente trabalha. Assim, para a gente chegar nesse sintoma com H, ou para a gente tentar, pelo menos, ter indícios desse sintoma, como é que a gente faz para isso acontecer? Método, que queres de mim? Bem sabes que comi o fruto do inconsciente, né? Vai dizer o Laforgue, que é um poeta, vai dizer, sabe que comi o fruto do inconsciente? Que método que a gente quer, afinal de contas? Bem, a gente chama de pesquisa e intervenção, eu acho que isso é uma tônica de todos nós aqui no Brasil, que trabalha no social, então a gente chama pesquisa e intervenção, que se estende também à extensão, que se pauta na extensão do método clínico freudiano associado ao campo social, baseado no que denominamos conduta ou orientação clínica, voltada ao estudo do caso clínico. Então, a gente transforma, por exemplo, a história do professor do diabo é um caso clínico. A gente transforma o caso clínico e trata esse caso dessa maneira, assim a gente procede. Então, a clínica, que etimologicamente significa inclinar sobre o outro para observá-lo, né? Observar o que ele tem de mais singular, não, isso está na medicina, está em qualquer lugar e está também na psicanálise, não se reduz somente às práticas ambulatoriais de médicos, psicólogos, psicanalistas, mas se faz a partir de uma orientação que permita pôr em marcha um sujeito em constante reflexão de si com fins de perlaboração, de elaboração, né? Do recordar, repetir, elaborar. Então, a gente tem um recordar, repetir, elaborar como fundamentação sine qua non para o método clínico. Sim, é fundamental isso acontecer. Quer dizer, o método clínico freudiano se dá através do recordar, repetir, elaborar, que não basta só o sujeito lembrar. Ele vai, ao lembrar, ele vai repetir. E essa repetição é que interessa a Freud, porque ela tem algo do autoerótico, né? Algo da pulsão de morte que precisa ser elaborado, né? Lembrando que elaboração... Deixa eu ver se eu coloco isso aqui. Não. Lembrando que elaboração para Freud é você fazer uma travessia, né?
É uma travessia do início ao fim para que o sujeito possa entender-se, né, por ele mesmo, né? Por isso que os franceses vão chamar de perlaboração, né, uma elaboração por si mesmo. A clínica é um lugar privilegiado de acontecimento do sujeito, de fazê-lo vir à cena e inscrever-se como efeito de sua própria fala, de modo a poder depreender disso justamente algo que mais lhe concirna, a saber, o seu sintoma com H. Então, a clínica é esse lugar privilegiado para a gente entender esse quarto elemento que vai se desenhar. Como eu disse anteriormente, nós somos do LEPS. O laboratório ele recebe demandas da cidade. A gente recebe demandas, como agora eu vou fazer uma intervenção no Centro Socioeducativo da Feminino, que eles estão com um problema, de ordem gravosa lá, enfim, eles estão com problema e aí nos demandam uma intervenção. As escolas estão com problema de violência, de agressividade, de uso de droga, de professores desentusiasmados ou professores desinvestidos, né, desistentes subjetivamente, né? Então, eles nos convidam para fazer intervenções nesses lugares e aí a gente forma a equipe do laboratório, 2, 3, 4 pessoas, a gente vai para esses lugares para fazer essa intervenção. Então, a gente escuta a demanda, né? Geralmente vem a demanda de um diretor, de um professor, de um coordenador de unidade socioeducativa, enfim, a gente recebe essa demanda e vai até o lugar sabendo que a demanda, não é o que se pede de fato. Toda demanda é intransitiva, não implica nenhum objeto. Então, a gente já sabe que aquilo que vai se dizer, o que se pede não é o que se demanda, em outras palavras. E aí a gente tem isso, a psicanálise nos outorga fazer uma espécie de releitura dessa demanda. E, claro, nós não estamos interessados, como a maioria dos pesquisadores de ciências humanas sociais, nas regularidades discursivas, né? Como aquilo acontece mais, e aí eu vou formando uma categoria de pesquisa, a gente se interessa por isso também. Mas nós estamos mais afeitos, evidentemente, ou clinicamente orientados às singularidades discursivas, que é o princípio do xadrez do Freud. Quer dizer, a gente sabe como começa e como termina, e o meio do caminho é singular. Ou o princípio fundamental em que a palavra dá singularidade ao sujeito, né? Aí a gente institui espaços de fala, que são espaços coletivos de liberação e de direito à palavra, como o Manoni fez lá na Escola de Bonéio, em 4 elementos. Olha, 4 elementos. Nós estamos trabalhando com a lógica quaternária sempre. O elemento de queixa. Eu não sei se vocês têm experiência na educação, mas quando a gente chega no lugar e vai conversar com as pessoas da educação, elas estão enormemente queixosas, né? Lamurientas. Assim, a gente precisa de um momento em que essas queixas precisam ser decantadas, precisam ser faladas, repetidas, muito à exaustão, porque as pessoas precisam, inclusive, de válvula catártica para poder vincular isso. A gente chama isso de formalização do que não funciona, né? Formalização do sintoma sem H, assim, do que não funciona. Aí, a maneira que isso vai se decantando, nós temos um segundo momento, que é da implicação. Lembra da frase do Freud, a Dora, em que ele vai falar para Dora, em certo momento na análise, na hora que a Dora vai realmente engrenar na análise, é qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? Isso que Freud pergunta a Dora. Qual a responsabilidade de si na história? Esse é o momento da implicação e é a hora em que não dá para fazer isso de cara na queixa, porque está todo mundo lá no imaginário da queixa. Então, quando chega nesse tempo em que a queixa vai se esgotando por si mesma, algo dessa ordem da implicação tem que ser feita para que o sujeito dê um salto, ou os sujeitos envolvidos deem um salto nessa lógica. A maneira que isso vai, as pessoas vão se implicando com a causa, então a gente vai elencar as microsoluções, que é um terceiro momento em que a gente vai entendendo a velha frase do Sartre, né? Assim, o que eu fiz com o que fizeram de mim, né? O que eu fiz com o que fizeram de mim? Mais do que o que fizeram de mim, que está na ordem marxista, né? Que está na ordem crítica, né? A sociedade me fez, né? A história me fez, a economia me faz. Eu estou interessado o que eu fiz com o que fizeram de mim. Essa eu acho, a riqueza da psicanálise, porque ela vai interrogar justamente a implicação do sujeito com aquilo que fizeram dele. E aí a gente vai elencando microsoluções.
porque no caos das escolas, dos centros socioeducativos, dos projetos educativos que tem na cidade, a gente vai verificando que há riqueza de microsoluções que as pessoas no caos vão inventando, particularmente falando, eles vão inventando formas de saída, mas que é quase anônima, sim, uma saída muito local, e aí a gente vai ter um quarto elemento, que seria a politização das soluções, que é o que fizemos lá com a pesquisa que o professor do Diabo estava participando. O professor do Diabo é ótimo, né? Professor da história do Diabo. Enfim, o professor do Diabo estava participando. Nesse momento, a gente faz uma espécie de politização de soluções, que é o quê? Dar visibilidade às microsoluções, aproximá-las quando são similares para criar potência, vetorização e politização, inclusive para isso mudar a perspectiva institucional qual seja. A gente usa observação de singularidades, entrevista clínica, como essa que foi retratada com o professor do Diabo, a gente faz diário clínico, e a gente faz também análise clínica das falas e dos discursos, porque vocês observaram que eu coloco silêncios, as pausas, eu vou entendendo que quando dá essa pausa, o sujeito está maquinando algo do seu sintoma, então é importante a gente estar atento a ela. Enfim, o sujeito tem estrutura, o sujeito essencialmente tem estrutura de equívoco, né? O sujeito freudiano tem estrutura de equívoco, lapsos, xistes, né? Sintoma, etc., e a gente precisa estar ali atento a isso. Deixa eu ver se eu coloco algo dessa ordem. Não. Então, bem, é isso. O que a gente faz? A gente cria um espaço de fala coletivo lá, ou individual, para as entrevistas clínicas, mas tão logo a gente faz a intervenção, a gente a própria equipe senta para fazer o espaço de fala da própria equipe. Né? A gente pergunta para nós mesmos, o que nós vimos? O que nós escutamos? Quais foram os lapsos? E nós mesmos vamos criar os nossos lapsos. Porque nesse momento, né, assim, é como se a gente fosse o analisante, não o analista. Então, nessa hora, a gente está interessado em entender o nosso próprio lapso. Porque aí é onde nós estamos cegos na escuta lá do ambiente, né? Bem, chamamos intervenção, e eu gosto de fazer esse motejo no seguinte sentido: intervenção no sentido de levar o sujeito a ter a possibilidade de se inventar, né? De se surpreender, de vir à superfície fora da fixidez discursiva que o aliena e o submerge. Então, é uma invenção, ter uma invenção, né? Eu brinco com essas palavras. Não se trataria de toda sorte de intervenções verbais, isso Lacan vai dizer em 58, em direção do tratamento. Não se trataria de toda sorte de intervenções verbais, né? Simplesmente dizer ou citar ou etc. Ao nomear as explicações, gratificações, articulações, insights, enfim, as respostas à demanda. Tais respostas seriam somente confrontações que não passariam de um dizer esclarecedor. Gente, isso é muito sério na ordem psicanalítica, porque muitos de nós tendemos a intervir ou interpretar, intervindo através das confrontações, né? A partir de explicações. Ah, você quer dizer isso. Ah, você articulou isso, associou isso com alguma coisa. Quer dizer, nós vamos e trabalhamos para o sujeito, né? O sujeito é que faz, a gente explica aquilo que está acontecendo e é claro que o sujeito vai resistir. Em psicanálise, a intervenção tem que ter estrutura de corte. Ela tem que ter estrutura de corte, porque é a estrutura de corte que vai fazer nascer a tal da superfície, né? A tal da surpresa. Ela precisa ter uma estrutura de corte para o sujeito engendrar outra maneira de se autodizer. Porque não é nós dizendo o que está se passando. A isso Lacan vai chamar de confrontações ou dizer esclarecedor, que nada é mais do que o próprio excesso do analista na história. Né? Não adianta eu virar para o professor da história do Diabo e falar: ah, você está tendo essa atitude porque, na verdade, você tem uma dívida para com a mulher, ou porque você está estigmatizando a sua mulher como diabo. Isso é bobagem, né? Isso não tem sentido, porque nós estamos na ordem do real, e o real não é representável nessa condição.
O sujeito é que precisa criar um significante novo para nomeá-lo. E aí, como eu disse para vocês, a interpretação tem 2 níveis, né? A citação e o enigma, em que a citação a gente aproveita o corte a partir da palavra do próprio, né? O significante do próprio sujeito, e o enigma a partir do momento em que você introduz algo em que o sujeito se perde para ele poder, como corte, achar uma saída, né? Então, com o nosso trabalho, a gente busca algo que o Miller vai dizer, nossa, já está muito, espera aí, vai dizer o seguinte, é um modo de uma retificação das relações do sujeito com o real, ele vai dizer. Estou me alongando muito. É o seguinte, uma retificação das relações do sujeito com o real, isso também é um horizonte bom para a gente trabalhar. Por quê? Porque ou o sujeito trai a sua vida, ou trai a si mesmo, diz Lacan, ou é sensível para si mesmo, ou simplesmente tolera que alguém com quem ele se dedicou mais ou menos a alguma coisa tenha traído sua expectativa. Aqui podem estar certos de que se reencontra a estrutura que se chama ceder de seu desejo, diz Lacan, lá no Seminário da Ética. Ele vai dizer, olha, o sujeito trai a si mesmo quando cede do seu desejo. Isso é muito caro para nós, porque nós vamos atrás disso nas nossas intervenções. Onde o sujeito está traindo o seu desejo? Onde ele tem algo de real, não é o mais real de si mesmo, não, se apresenta e ele trai isso recobrindo-o. Então, o método clínico induz esse sujeito a ser perlaborado, de modo a levar o sujeito a não ceder dele, né? Não ceder do desejo, a sair do gozo, a inscrever-se no laço social de modo menos destrutivo, a autorizar-se de si mesmo a ponto de saber fazer algo próprio com sua nomeação sintomática. Um docente sintoma foi o que a gente achou nesse trabalho que a gente desenvolveu lá. É isso. Os fatos da história, as interações entre natureza humana e desenvolvimento cultural e os precipitados da experiência não passam de um reflexo dos conflitos dinâmicos que a psicanálise estuda no indivíduo. Eu levo isso a ferro e a fogo no meu trabalho. Obrigado, gente. Marcelo, muito obrigada, me fez pensar muitas coisas, enfim, fiquei aqui refletindo, né, a partir do que tu trouxe, é muito, muito interessante mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente agora passa a palavra para vocês, né? Eu também até eu vi que tem algumas pessoas que trabalharam com a gente nas escolas de educação infantil, né? Tem a Cleo, a Doris, e eu vi que tem a Amanda aqui também, né? Que um pouco me lembrei do teu trabalho que tu foi contando com esses professores, um pouco me lembrei também o jeito que a gente estava nas escolas de educação infantil, né? Um pouco deixando vir, né, o saber daquela professora que estava sempre sendo muito agredida, né, não só pelo sistema educacional, né, mas também pela instituição escola e instituição família. Né? Mas, enfim, depois, né, mas, enfim, estaria aberta a palavra, gente, eu acho que, e aí não se lembrem que a gente vai ficar um tempo aqui Marcelo, né, e depois no finalzinho a gente vai se reunir para avaliar o curso, tá? Então não vão saindo, não vão desligando as câmaras e as ligações, que a gente quer um pouquinho ouvir vocês também sobre o curso, tá? Enfim, está aberta a palavra, não sei se tem alguém já querendo fazer alguma questão. Bom, enquanto o pessoal vai pensando e vai se animando, Marcelo, fiquei pensando esse professor diabo, né? Muito interessante o caso, né? E eu fiquei pensando também se, no fim das contas, esse sintoma não é, de alguma forma, a possibilidade que a gente tem também de se organizar no mundo do trabalho, né? Esse bem fazer com sintoma, né? Não só pela via docente, não só pela via da psicanálise, né? Mas um pouco, quando o trabalho nos organiza também como um todo, né?
E quantos trabalhos que a gente consegue fazer daquilo que a gente chama de forma mais criativa, né, não funcionam justamente com esse sintoma, né, com TH. Não sei se vocês pensaram algo por aí, assim, se esse bem fazer do sintoma também não teria a ver com o mundo do trabalho propriamente dito. Não sei se... Andréia, você me fez pensar uma coisa que eu esqueci de dizer aqui para vocês, na história desse professor, que a gente fez a intervenção, né, com a qual a gente fez a intervenção, ou com o qual, com a qual é ato falho meu, que eu já estou colocando ele no lugar da mulher, né, vocês perceberam. Mas, enfim, aí quando a gente interviu, esse professor mesmo, André, foi exatamente isso que você disse. Ele, logo em seguida, depois das nossas intervenções, programou, junto à equipe lá da escola dele, aí ele já estava concursado, ele prestou concurso. Quando a gente conheceu, ele já tinha prestado concurso. Ele prestou concurso, já estava trabalhando de forma segura, ama a profissão, é muito ligado a ela. Ele programou um lato sensu, um curso de lato sensu na área dele. Esse curso de lato sensu, depois, eles aproveitaram as disciplinas para formar um mestrado profissional. Propor como mestrado profissional de uma turma fechada na universidade pública, então foi na Universidade do Estado. Então, foi muito interessante eles fazerem esse movimento. Ele fez isso, ele liderou com não só da escola dele, mas também com outros professores de outras escolas da rede municipal. Ele liderou essa proposta de lato sensu, fizeram o lato sensu, que são 360 horas, e essas disciplinas, depois, eles converteram no mestrado, numa proposta de mestrado de uma equipe fechada, para eles defenderem uma tese. Quer dizer, isso é realmente saber fazer com o sintoma. A meu ver, foi uma grata... Evidentemente, gente, eu expus aqui um caso bem-sucedido, mas a gente tem vários casos mal-sucedidos, assim, que o negócio não anda, entendeu? A gente, enfim, não funciona. A Doris Ney parece... gente, agradecer aqui, tem muita gente comentando. Eu agradeço os comentários positivos, tá bem? Obrigado mesmo. Doris Ney, eu acho que queria falar. Marcelo, então, eu tenho o teu livro, né, com a tua dedicatória aqui. Eu vi tua palestra na POA, né? E eu usei muito o teu livro no meu mestrado, onde eu trabalhei os 4 discursos, né? A partir das educadoras, enquanto algo de um semblante. O sintoma, eu pensei como um agente disparador dos discursos das educadoras que trabalhavam com as crianças com entraves estruturais e autismo. Então, eu vi cenas lindas, assim, onde as educadoras, a partir das formações que a gente chamava de educação estruturante, iam se perguntando de como trabalhar com esses alunos que elas achavam que não deveriam estar na escola. Era a primeira questão. O que eles aprenderiam na escola, né, tendo autismo? Então, começamos com um trabalho observando os bebês, e as educadoras, ao irem se implicando, elas iam fazendo um certo rodízio nesses discursos e produzindo o que eu disse como esses agentes, que o sintoma, para mim, seria o semblante, onde elas produziram, então, algo que eu achei muito importante, que foi o discurso do mestre para essas crianças, que ninguém supunha nada. E sempre foi uma questão para mim no mestrado, e eu conversava muito com a Andréia, que eu achava que essas educadoras que trabalhavam com essas crianças, que elas diziam que não interagiam e não respondiam às suas demandas escolares, né? Que elas teriam que produzir um discurso de iniciação, que seria o discurso do mestre. Então, a partir da escuta, né, de um discurso do analista, do discurso do assessor, a gente ia vendo que essas educadoras começavam a fazer uma suplência simbólica, supondo coisas como um pai e uma mãe, na sua função materna, supunham dessas crianças, e essas crianças começaram a responder. Então, a minha pergunta, assim, né, para ti, é que esse discurso, no caso da educação infantil,
ele me parece muito importante como um fundador desse rodízio, e não imediatamente o discurso do analista, enquanto algo que promova esse rodízio para não fixação e não rangimento dos discursos. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, eu achei bárbaro assim, esse professor falar que ele não era mãe, né? E que ele achava que a educação é coisa de mãe e a escola também, né? Que ele achava que ser professor é coisa de mãezona, né? E uma das coisas que a gente ouve muito na escola infantil é isso, né? Que as professoras acham, e as educadoras, não são só os professores, a gente trabalha com os educadores no geral, na função de assessoria, eles dizem que eles precisam muito ser mãe das crianças enquanto uma certa suplência simbólica, né? E aí a gente retorna para esse discurso do mestre, né? Então, quando a gente vai trabalhando com elas assim e pensando no que tu disseste, de se autorizar também nessa profissão de educador, isso impõe que esse discurso, como tu disse, seja uma implicação do professor ou do educador se autorizar a fazer essas funções sem desvalorizar-se. Então, queria que tu comentasse um pouquinho essas duas questões que, para mim, são... Eu usei muito o teu livro nesse pensar sobre isso, né? Marcelo, posso só complementar, assim, acho a questão da Doris maravilhosa, assim, e fiquei pensando, eu também na minha pesquisa trabalhei um pouco com as educadoras da educação infantil, que acho que é um outro contexto também, né, tu traz ali, acho que, imagino que seja fundamental ou médio, né, a escola, desse outro lugar, assim, que eu acho que a gente tem visto hoje muito tomado por esse saber técnico, científico, né, me lembro daquele Brandão que fala do discurso da ciência, né, essa imbricação do discurso do capitalista e do universitário, assim, e me lembro de uma cena na escola onde eu trabalhava em que tinha uma terapeuta de uma criança, método ABA, né, que estava observando um momento de turma, e ela vê uma intervenção da educadora com a criança, que a educadora se abaixa para conversar, e ela interrompe a intervenção para ensinar a educadora o que ela deveria fazer, sendo que a educadora já estava ali intervindo, né? Então, fiquei pensando nisso, assim, do quanto a gente pode pensar essa possibilidade do se colocar e do se implicar, né, desde um lugar ali mais autoral do professor, né, com esse atravessamento, assim, muito contemporâneo, muito atual, né, de um saber técnico que invade a escola, né. Então, enfim, se tu puder abordar isso um pouquinho também, te agradeço. Mais alguém ou eu falo? Como é? Pode circular a palavra. Eu acho que tem alguém no chat, não sei. Tem uma questão no chat, mas eu acho que tu fala, porque aqui diz a Andréa Garcia, né? Uma questão sobre espaço de fala para o professor. Você trouxe uma organização em 4 momentos: queixa, implicação, microsoluções e politização de soluções. Gostaria de saber onde posso encontrar essas referências. Ok. Sim. Tá, e aí depois a Fabiana, né? Gostaria também de saber mais, pois achei incrível esse trabalho. Apesar de não ser da área, eu me interesso muito pelo tema. Eu publiquei no livro que chama Retrato da Psicanálise e Educação, organizado pela Rose e pelo Rinaldo, a Rose Guski e o Rinaldo Voltolini. Nesse livro, eu coloco lá a psicanálise que praticamos, e aí eu falo como é isso, e também nesse livro, que a Doris tem na mão, a psicanálise, é o nome atual do nome ao Estado docente? É esse que você tem, Doris? Ok. O nome atual do mal-estar docente, que tem um capítulo 3 bem generoso para dizer assim como é que a gente faz essas intervenções e, enfim, como a gente... E outros artigos, podem me buscar assim na internet que vocês vão achar. É esse, exatamente. Eu estou super contente, gente, porque a França me pediu a tradução desse livro agora, vão publicar no próximo ano. Eu estou super contente com isso. Eu falei, ué, tá bom, tá bom, eu vou fazer. É isso. Bem,
Eu acho que sobre as questões, Doris, eu acho que você mesmo já vai respondendo, né? Então, acho que é muito válido. Eu vou responder vocês, as duas, a Cleo e a Doris, com uma intervenção que a gente fez recentemente, um pouco antes da pandemia. Recentemente, a pandemia agora é o nosso divisor de águas, né? O AC e o DC, antes da Covid e depois da Covid. No antes da Covid, logo antes, a gente fez uma intervenção em que a gente foi a uma escola muito violenta, com os meninos muito deambuladores, né, que ficavam circulando na escola, etc. E, de repente, nós encontramos lá, enfim, os professores se reuniram, a gente fez o espaço de fala, a diretora estava lá também, nos chamou. Era uma escola que atendia a uma comunidade, uma favela local, mas é uma escola situada num bairro de classe média em Belo Horizonte, e aí, de repente, a gente foi escutá-los, e nas falas, isso é muito interessante, nas falas a gente vai escutando na demanda, né? Quando a gente foi estabelecer lá a questão da demanda, um professor virou e falou assim, sabe qual que é o problema? É que essa escola é a favela. Assim que ele disse, essa escola é a favela. Aí gira as palavras, as pessoas vão falando, e outro professor vira e fala assim, e aqui tem um problema, a favela está sem comando. Então, veja a citação, a escola é a favela e a favela está sem comando. Quando você une as duas coisas, a escola está sem comando, foi a pergunta que eu fiz, porque estava decantado da citação, né? Assim, da forma como essa demanda veio. Aí eles todos olharam para a diretora. Falei, eu não tenho dúvida que nós temos um problema que é da ordem da direção. Todos olharam para a diretora, ela riu e as coisas se passaram, mas evidentemente não se tratava ali, a diretora estava tendo dificuldades realmente muito sérias. Mas os meninos eram muito interessantes. E a gente evocou o espaço de fala. E aí, Cléo, vai justamente nesse aspecto da técnica. O Estado é uma escola do Estado. O Estado tinha mandado para essa escola a tal da comunicação não violenta, o CNV, um grupo de comunicadores não violentos que vão chegar lá no estado, na escola para poder, enfim, reverter um pouco a situação que estava lá. Toda iniciativa é válida, mas o que eles fizeram? Eles chegaram na escola e trabalharam com os estigmatizados. Eles chegaram lá, pegaram os meninos deambuladores, etc., e foram fazer grupo de trabalho com esses meninos. Ou seja, eu coloco dentro de uma sala o espaço reservado para pichadores, né? Assim, aqui vai ser os estigmatizados. Óbvio que eles agiram como estigmatizados que são. Desorganizaram o trabalho a ponto da comunicação não violenta terminar violenta, porque a menina, vocês não querem fazer nada, etc. A moça da comunicação não violenta não conseguiu sustentar a comunicação não violenta. Então, ela foi bastante. Já é violento reestigmatizar todo mundo. Como a gente não tem... uma coisa é você ser um analista muito famoso e a pessoa já te procurar e a transferência está estabelecida. Mas nós que chegamos, todo mundo nos olha com desconfiança, não sabe se a gente vai conseguir fazer o trabalho, enfim. Então, quando eu chego, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou eleger para os espaços de fala com os alunos, eu e a equipe, né? A equipe decidindo. Os representantes de turma e vice-representante. Eu vou trabalhar com representante e vice-representante de cada sala de aula. Aí a diretora, não, mas esses não são os meninos com problemas, os representantes e não representantes são os melhores meninos, são assim, os que funcionam. Falei, calma, vou trabalhar com eles. Enquanto isso, os deambuladores continuavam Enfim, a gente sentei com os meninos, a gente começou a fazer os espaços, eram mais de um. A gente começou a sentar com esses meninos representantes para pensar o problema da escola e etc. Eles começaram a conversar. Nisso, os meninos, os deambuladores, abriam a porta, fechavam, ficavam assim, né? Ficava aquela coisa, eu entendi. Mas numa terceira vez que eu fui à escola, eu vi um menino que era o líder deles todos. Era um menino super interessante, Cléo. Assim, ele era super assim, silencioso. Ele sentava do lado da cantina, assim, numa cadeira. Era um troninho dele. Ele era o rei da escola. Ele sentava, ele não entrava em sala de aula e ele controlava todos os outros deambuladores com a pulsão escópica. Assim, ele só controlava no olhar. Assim, o que pode e o que não pode. Aí eu olhei aquilo, os meninos, o menino estava fazendo alguma coisa, ele olhava lá, o menino parava de fazer, então eu vi que ele era o líder ali propriamente, um líder bastante atuante. O que eu fiz? Eu peguei uma cadeira,
Ele é muito silencioso, todo mundo já havia me falado, eu perguntei sobre ele. Não, ele só fica ali assim, ele não faz bagunça, ele só fica sentado controlando todo mundo. Eu peguei a cadeira e sentei do lado dele. Sentei do lado dele, sem falar nada. Ele aqui, eu aqui. Um analista empresta a sua pessoa, a sua palavra e seu não juízo, né? O que o Lacan estabelece lá é muito fundamental. Então, eu sentei do lado dele e fiquei. Ele do meu lado e eu aqui. Aí ele me olhou assim, de cima para baixo. Eu também olhei para ele, de cima para baixo, e a gente ficou ali, assim, parado. Bem, eu devo ter ficado 10 minutos com ele, mas parecia 3 horas, sabe? Uma coisa enorme. Assim. Aí, enfim, assim, aí eu olhei para ele e tal. E aí ele levantou, saiu, e eu também levantei e fui embora. No dia seguinte, os meninos, os deambuladores, alguma coisa aconteceu que é fora da questão do saber técnico, né? Fora da ordem de previsão, né? Da previsibilidade, é clínico efetivamente. Alguma coisa aconteceu que esses meninos foram permitidos de entrarem no espaço de fala. Os meninos deambuladores foram permitidos por ele. Ele não veio, mas ele permitiu os meninos. A ponto dos meninos chegarem e baterem na porta, eu abri, eles falarem assim, vocês são da Federal? Aí eu disse, somos. Da Polícia Federal? Falei, não, da universidade. Falei com pompa, assim, com universidade. Eles, a gente sabe o que vocês estão fazendo aí. Eu falei, o quê? Estão falando de nós. Falei, e aí? A gente quer falar também. Aí a demanda inverte, compreende? Porque aí a demanda já é de quem vem. Aí eu abro a porta e falo, então vamos fazer o seguinte, a cada encontro eu vou permitir um de vocês entrarem. Um para cada grupo. Aí, não, a gente quer todo mundo. Eu falei, não, que aí eles iam desorganizar tudo que está construindo. Eu precisava manter a demanda viva. Então eu falei, vamos entrar. Então entra a cada momento um. Aí eu fui permitindo cada um entrar, e eles foram entrando, e eles queriam entrar, e cada um queria, enfim. Aí o trabalho foi muito rico. Esse trabalho foi realmente muito rico, porque eles fizeram proposições, eles falaram das soluções que eles precisavam para a escola, eles fizeram uma carta endereçada à diretora, eles falaram dos professores e quiseram ajudar os professores a fazerem aulas melhores, porque eram aulas que os professores estigmatizavam muito eles. Fizeram um Halloween no final do período, porque era novembro ali, Halloween, fizeram uma festa de Halloween, enfim, foi um trabalho bacana. Mas o que eu estou te dizendo é justamente o contrário. Eu já não situo mais, eu faço o discurso girar mesmo. Assim, eu promovo o discurso analista, ele é imprevisível. Eu ir lá sentar, tirar assim, da cartola e lá sentar do lado dele, não é da previsibilidade universitária do mestre. Não é porque nem o capitalista muito menos, porque não reconhece subjetividade, né? Então é algo que você, entre os discursos, promove e desconstitui, assim, desconstrói o que está passando. E é o meu trabalho. Quer dizer, nós vamos lá para fazer discurso do analista, não temos outra coisa para fazer. Não conseguimos, em muitas vezes. Não conseguimos todo o tempo, evidentemente, né? A gente precisa ali fazer os discursos girarem. Mas quando ele precisa acontecer, não está morto para ele. Ou melhor, está morto para ele acontecer, no sentido do buraco, né? Do jogo de buraco. Está morto para ele acontecer. No buraco, o morto é muito fundamental que exista. O discurso do analista é esse, lugar do morto. E Doris, bem, eu acho que eu te respondo dessa maneira, porque você já falou do giro, do sintoma e do autorizar-se, né? Você escutando as professoras se dizendo ali do discurso da mãe, etc. Eu entendo claramente isso, elas vão sempre dizer isso propriamente. Eu não confio nisso, então eu sempre intervenho para eu costumo dizer assim, eu faço o sintoma vacilar, né? Porque o sintoma batiza o sujeito. Quando eu falo assim, eu sou deprimido, ou eu sou alcoolista, ou eu sou mãezona, eu fixo no sintoma. O sintoma batiza o sujeito, é um outro nome, igual eu sou Marcelo, né? Eu me batizo com o sintoma. O que eu faço é tentar fazer esse sintoma vacilar e não acreditar muito que aquilo ali é assim. Porque aí pode ser demovido, que eu acho que você deve ter feito lá com esse grupo que você trabalhou, com o qual você trabalhou.
Gente, eu tô sem enxergar ninguém, tá? Eu tô com um problema na internet. Mas, enfim, não sei se tem mais alguma questão. Eu tenho. Bom Então, dia. vai. Bom dia, André. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Oi, Marcelo. Primeiro eu queria agradecer, né, a sua fala, que foi muito bacana. E eu acho que eu também não estou vendo. Bom, vocês estão me vendo e Tudo me bem. ouvindo. Sim, Aí eu fiquei aqui pensando eu trabalhei em projetos em escolas estaduais, eu sou do estado de São Paulo, sim. e num primeiro projeto, aconteceu uma coisa interessante, o contrário do que a colega colocou. A professora, eu criei um protocolo onde os professores tinham que encaminhar para mim as questões por escrito, dizendo qual intervenção eles haviam feito e qual teria sido o resultado e por que eles estavam encaminhando aquele aluno. Para documentar, eu precisava documentar o meu atendimento. E aí uma professora me disse que uma aluna do ensino fundamental, ela dizia assim, ela não faz nada, ela fica brincando, ela traz boneca e ela brinca na aula o tempo todo e ela quer que eu seja a mãe dela. E eu não sou mãe dela. Eu não quero ser mãe dela, né? Aí eu chamei a família e quem veio foi a irmã mais velha, que era quem exercia a função materna, porque a mãe tinha deixado a família quando a menina ela tinha na época 8 anos, 9 anos ela devia ter, e a mãe saiu de casa quando ela tinha 4. E aí eu fiz um trabalho com a menina com arte, porque eu trabalhei muito tempo com arte terapia antes de ser psicanalista. Aí eu trabalhava bastante com a questão da arte. E aí essa menina, foi um tempo muito curto mesmo, que eu atendi a menina, e a escola, era bem interessante, era uma escola, essa escola era uma escola de prefeitura, e eles trabalhavam no intervalo, alguns alunos ajudavam a cuidar do intervalo. Tinha uma interação bacana, sabe, entre os alunos e a escola, tal. É, Bom, enfim, e aí essa garota começou a vir no período contrário para ajudar na escola e ela mudou o comportamento dela em sala de aula, começou a participar da aula e assim a intervenção foi tão pequena, assim, sabe, o espaço de tempo também. Às vezes a gente fica pensando, eu tenho que trabalhar muito tempo, né? Não, às vezes a gente tem uma intervenção que a gente faça, a gente muda uma porção de coisas, né? E foi muito bacana isso. Não sei mais a menina, nunca mais vi e tal, mas eu me lembro que eu tive. Depois eu fui para outra escola, mas assim, isso que eu queria pontuar. Às vezes a intervenção que a gente tem que fazer não é uma coisa de um tempo prolongado, né? São às vezes pouquíssimas coisas. E daí, numa outra escola, que eu pensei na questão que você falou de batizar, que o sintoma batiza, né? A pessoa. E assim, o grande outro batiza também na escola, né? E eu tive assim há pouco tempo até um retorno de uma secretária da escola, precisei ligar lá porque é assim, eu trabalhei muito tempo como professora de artes, depois fui coordenadora, fui vice-diretora, me aposentei no estado como diretora de escola. E aí tinha um garoto que era assim o diabo da escola. Ninguém conseguia controlar o menino. E eu comecei a fazer o atendimento dele. E, inclusive, essa secretária me verbalizou outro dia que, a partir dos meus atendimentos, da conversa que eu tinha informal com professores, com secretária, ela falou assim, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Eu fiquei pensando muito nas coisas que você falava e eu comecei a olhar com outros olhos. Quer dizer, eu fui fazendo um trabalho, atendi esse menino uma vez por semana,
Mas, assim, o quanto que é importante também a gente trabalhar, né, com toda a equipe, né? E mesmo que seja de forma informal. Às vezes você não precisa trabalhar de forma formal, né? Mesmo de forma informal, você consegue obter resultados. E numa terceira escola, para eu finalizar aqui, eu fui trabalhar também com atendimento, era uma escola de ensino fundamental e médio, e eu me lembro foi um trabalho lindo, assim, lindo, porque os alunos, eu tinha muita transferência dos alunos comigo, né, dos professores também, e eu me lembro que a professora, que a diretora na época me disse o seguinte: os alunos que ficavam aqui no hall da diretoria sumiram todos e estavam participando das aulas. Né? Então, acho que era isso mais que eu queria pontuar. Achei bem bacana a tua fala, me identifiquei muito também por conta da questão, né, de eu viver da educação, né? Hoje eu atendo só no consultório mesmo, hoje eu não participo de nenhum projeto, mas esses projetos para mim foram muito enriquecedores. Obrigada, Marcelo, é isso. Obrigado a você, Márcia. Mais alguém, gente? Tem aqui eu continuo sem enxergar ninguém, tá? Juliana. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Marcelo, muito bom. Que bom que deu tempo de você falar que era, sei lá, em 10 minutos você estaria aqui. E quando eu vi o título, então não sabia do curso de extensão, então já parabenizo vocês aí pela organização e finalização do curso, né? Quando eu vi o título, eu vim pelo Borromeano. Então foi o que me chamou, e aí então vou fazer uma pergunta em relação ao nó também, tá? Marcelo, como é que acontece, assim, vocês trabalham, de certa forma, em direção a esse quarto nó, e se esse quarto nó ele não se desvela ali no trabalho para vocês, como é que vocês conseguem acompanhar algum deslocamento possível nessa prática docente daqueles que estão com vocês lá? Seguimos ou falo? Eu acho que pode falar, Marcelo. Tá ótimo. É. A Márcia, obrigado, Márcia. Na verdade, você, na verdade, faz uma reflexão, né, a partir do que eu falo, não necessariamente uma questão. Me parece que você já está numa trajetória longa com relação a essas intervenções e, evidentemente, recolhe, né, os efeitos desse trabalho, que é justamente fazer com que os sujeitos se reorganizem no seu sintoma de alguma maneira e façam outra inscrição que não aquela que faria anteriormente, né? Agora, Juliana, a sua pergunta já vai mais em direção ao que a gente propôs aqui na questão teórica. Nós não perseguimos o sintoma com H, não. Não é essa a intenção. Nós temos a gente vem com a demanda, né? A demanda chega a nós. Às vezes não, né? Às vezes a gente tem os doutorandos, mestrandos, tem a pesquisa. Isso é um problema para nós, porque a demanda é do pesquisador, né? Não é de quem busca. Diferente do analisando que busca o analista, nós, na pesquisa, que vamos lá buscar o analisando, entre aspas. Então, é uma questão complicada, porque nós temos que fazer, antes de mais nada, a reversão da demanda, para que essa demanda venha de lá para cá e não ao contrário, né? Então, eu não foco. Na verdade, o que eu faço? Eu uso a psicanálise, é meu instrumento, é meu método de intervenção. Então, eu utilizo as ferramentas que a psicanálise me oferece para poder atuar, seja dos 4 discursos, seja da questão do nó e do RSI, seja a própria concepção freudiana das topologias. Quer dizer, eu vou com os instrumentais da psicanálise para poder... Mas uma coisa é certa, Juliana, se eu antecipar a teoria ao sujeito, eu não faço psicanálise. Psicanálise parte do sujeito para a teoria. Então, eu estou mais interessado... Marcelo, está sem som só para mim? Está sem som, gente? Agora eu estou voltou. ouvindo. Eu estou ouvindo. Escrevam para ela aí, Cléo, escreve para a Márcia aí dizendo que estão todos com sons. Então, a ideia, Juliana, eu estou interessado no que o sujeito
atualiza a teoria ou contradiz a teoria ou refaz a teoria do que necessariamente encaixar a teoria no sujeito. Isso eu coloco lá para vocês nesse artigo nesse capítulo que eu coloquei agora no chat, eu coloquei aí o capítulo que eu explico isso, que é um equívoco que a gente tem em ficar, e a gente encontra isso em doutorandos e mestrandos, tentando encaixar os conceitos da psicanálise nos sujeitos que estão escutando. Quer dizer, não está escutando, porque nós precisamos fazer o contrário. Esse professor não tinha dimensão de sintoma com H para ele, ele foi surgindo a maneira que ele foi falando. Que a gente foi achando algum elemento na teoria para tentar verificar aquilo que estava acontecendo. Então, eu faço a leitura do sujeito a partir do instrumental da psicanálise. Aí eu vou trabalhando o que der para trabalhar. Esse sujeito mesmo, eu dou mais ênfase, no caso do nome atual do mal-estar, à questão dos discursos, do que propriamente ao sintoma com H. E depois que o sintoma com H foi surgindo. Porque a maneira que a gente foi aprofundando, fomos escutando, que aí alguém vira e fala, mas isso ele está fazendo docência um sintoma. Eu falei, oba, bingo, nós estamos conseguindo outra coisa aí, na verdade. Depois que ele vai lá e move o pessoal para fazer um lato sensu com a equipe que estava lá gestando um trabalho dele, aí eu estava vendo, olha, é outra coisa. Mas isso vai surgindo. Não é necessariamente um a priori. A priori, para mim, vou encontrar os sujeitos. Vou verificar essa demanda que pede uma coisa, mas demanda outra. E eu vou tentar verificar. E aí eu acho que só a psicanálise pode fazer. A sociologia não pode, a história não pode, a pedagogia não pode, não tem condição de fazer. Quer dizer, eu estou interessado em chegar no campo e aí pode ser social. Isso que eu trouxe para vocês não precisa ser na educação só, pode ser em qualquer contexto social, né? Contexto prisional, contexto criminal, contexto hospitalar. O que eu acho é que a gente tem um sujeito ali. Quando os meninos chegam e falam, a gente quer falar, isso muda, eu entendo que ali vai vir outra coisa. E aí eu acho que a gente é que tem essa capacidade de poder perceber esse sujeito e reatualizar as teorizações. Não, aluno ou pesquisa que vem para mim tentando encaixar a psicanálise naqueles sujeitos, para mim, já é morta de início. Muito interessante essa lembrança que tu traz, Marcelo, muito potente, né? Porque aí que está a especificidade da psicanálise e como a psicanálise pode operar, né? Desde o lugar da escuta, né? Muito bom sempre ter isso em mente, né? Para não... Você sabe bem como eu que o mundo psicanalítico ele vai sendo aquilo que o Foucault chama, né, de ciência do exame, né? A gente vai montando um arcabouço teórico e depois começa a fazer submissão de subjetividades àquele arcabouço teórico. Quer dizer, a gente vira ciência a gente vira uma psiquiatria, a gente vira uma pedagogia. Não tem sentido, quer dizer. Nós trabalhamos com um quarto elemento que está sempre furando uma tríade o tempo todo. É isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, se a gente perder esse norte, nós perdemos a ética psicanalítica, essencialmente. Quer dizer, o Freud já foi sagaz em falar, olha, eu vou fazer a lógica dos contraditórios aqui, eu vou fazer uma lógica que intervém e desconcerta. Lacan vem e fala, não é mais, vou ainda avançar com o real, eu vou fazer isso. Se nós perdemos esse horizonte, a gente não faz, ao meu ver. Imagina Manoni lá em Bonéio. Chegavam os especialistas, ela botava um jaleco e vai brincar com as crianças, vai fazer massinha, vai, sei lá, pintar. Pronto, entra lá e escuta. O que eu quero é que você escuta. Depois vinham e sentavam e falavam. Quer dizer, não estou interessado em você vir com seu saber não passou na fase oral. Não tem sentido, quer dizer, não passa por essa via. Passa por essa escuta da singularidade, que eu acho que é nossa riqueza. Posso colocar mais uma coisa, pegar no carona no que você falou, Marcelo? Você falou da questão da escuta, né? E os alunos verbalizavam isso. Eles diziam, você nos escuta. Aqui a gente pode falar. Não, e o certamente, quanto também... Márcia, mas a gente tem que lembrar que muita gente está escutando. Escuta sociólogo, pedagogo escuta, pessoas que trabalham com pesquisa
pesquisa participante, pesquisação, todo mundo escuta. Nós estamos num universo de fazer sujeitos testemunharem, ou fazer sujeitos de produzirem uma verdade para o outro. Agora, escutar um sujeito para retificar as relações dele com o real, que é o nosso elemento clínico, aí não adianta. Alguém pode falar, você me escuta, porque, enfim, qualquer um faz essa benesse, que é ouvir alguém. Mas fazê-lo retificar, se implicar, se retificar a partir da sua narrativa, né? A partir do seu discurso, aí é nosso. Então, mas a forma da escuta, né? Eu acho que o que eles queriam dizer é que a forma da escuta era diferente. Sim. Porque eles iam conversar com a coordenadora, eles iam, né? Mas sempre tinha uma questão que eles frisavam, que o coordenador, o diretor, frisava a questão da lei, das normas, era uma escuta diferente, porque lá eles podiam falar, né? Mas Eles mesmo podiam um se colocar. coordenador, que de repente é uma pessoa, por exemplo, nessa escola que a gente trabalhou, que eu falei para vocês, tinha um vice-coordenador excelente, ele escutava os meninos mesmo, assim, ele sabia da história de vida dele, o que está passando, você está chateado hoje, por que você está assim? Ele tinha todo um acolhimento. Ok. Nós, Márcia, nós partimos da ideia de que o sujeito tem estrutura de gozo. A estrutura de equívoco é uma estrutura de gozo, quer dizer, o sujeito goza no seu equívoco. O sujeito pode estar ali delinquente dentro da escola, violento dentro da escola, mas ele tem um ganho, que é uma sujeição dos outros ao seu poder, por exemplo. E isso precisa ser revelado, isso precisa ser elaborado, e é nós que fazemos isso, de certa forma. Nós vamos confrontar esse sujeito, e só podemos fazê-lo sob transferência. Se esse sujeito se transferir. Sim, claro. Porque se não transferir, fica inócuo. Então, a CNV foi lá fazer um trabalho de, digamos, escuta dos meninos. Mas, enfim, violou e violentou esses meninos mais do que poderia se prever no início, né? A E própria as psicanálise fez muito isso com as suas confrontações, explicações. O significante do analista que dizia para o sujeito o que estava se passando com ele, né? A gente tem que lembrar isso. Tem uma estrutura de corte, e esse corte revela um gozo, e esse gozo vai revelar esse equívoco que precisa ser retificado. Mas assim, nas escolas que eu trabalhei, os coordenadores, eles não eram acolhedores, eles inclusive diziam assim, no corredor, você vai atender tal aluna, perto da aluna, ela é uma mentirosa. E essa aluna, que a coordenadora dizia que era uma mentirosa, eu ia ressignificando com ela, né? E eu perguntava para ela, aí o que é verdade, o que você está fantasiando? E ela conseguia me falar, não, isso não é bem assim que eu contei, sabe? Eu conseguia ressignificar com ela, mas assim, eu acho que a transferência que você coloca, Marcelo, ela tem que existir também em sala de aula, né? Porque assim, eu acho que o aluno, quando ele, na posição que o aluno se coloca, muitas vezes, de gerar indisciplina, eu acho que ele acaba fazendo com que o professor denuncie o sintoma do professor. Eu acho que em todas as situações, se não tiver transferência, um outro tipo de transferência, né, no nosso atendimento, mas se não tiver transferência no processo de ensino-aprendizagem com o professor, o aluno não aprende, porque a gente não aprende com quem a gente não gosta, né? Ou seja, quando a gente não tem transferência, a gente não aprende. Então, acho que a transferência, ela tem que ser eu acho que é diferente, é um pouco diferente, mas eu acho que também tem que ter na sala de aula. E uma coisa que você falou no início da sua fala, que você falou sobre o corte, a intervenção tem que ter estrutura de corte, foi isso que você falou, né? Foi. No início, será que você podia falar um pouquinho mais sobre isso? É isso. Você corta para que o sujeito possa vir. Por exemplo, quando eu sento do lado do menino, eu estou fazendo uma estrutura de corte. Eu não estou ali interpretando o menino, nem dizendo o que ele tem que pensar, o que deve ser, nem botar as confrontações, né? Como diz, dizer esclarecedor. Olha, está passando isso, você está com raiva, ou você... Não, eu faço ali eu faço um corte. Naquela... a trajetória está indo para um rumo, eu faço esse corte e aí nasce a surpresa. Não sei o que se passou propriamente ali, mas algo da transferência foi estabelecido. Então, ponto.
Eu vou, no grupo LEPSI, que nós vamos trabalhar no dia 26, eu vou apresentar um caso de 2 meninos, assim, da socioeducação, em que um menino me desdenhava, cavava o tempo todo, mas um determinado momento ele vem de uma oficina de origami e me joga uma dobradura na minha mesa e fala assim para mim: dá para sua filha. Uma pessoa que estava me desdenhando o tempo todo na instituição. Ele joga e fala assim: dá para sua filha. Ele nem sabe se eu tenho filha. Filha não entrou na história. Mas eu entendi rapidamente que esse ato dele dizia da transferência, porque algo do pai estava posto na ordem do dia, dá à sua filha. Algo do pai estava na hora. Então eu viro para ele e falo assim: fulano, a gente pode te ajudar. A gente quer isso. Mas me avisa quando você decidir. E volto. Eu não vou lá e falo: você julgou, você parece estar aqui transferindo algo da sua... Não tem sentido, nada. Eu só viro para ele e falo: podemos te ajudar e queremos isso. Você me avisa. E saio. Aí ele procura uma das pessoas da equipe. Então, assim, a gente faz a estrutura do corte, assim, a interpretação ela precisa ter estrutura de corte para o sujeito criar o significante que o nomeia, que é o próprio do discurso do analista, né? Em que o A se dirige ao S1, ao S barrado, ao sujeito, que vai produzir um S1, um significante que o ordene, né? Que o inscreva. Não é o significante do analista, é o significante do sujeito. Ele é que vai se inscrever. É uma prática. Nós tínhamos um aluno na escola que fazia armas de papel de forma assim, maravilhosa. Eu quero só trazer isso para Márcia, eu acho que tem pessoas querendo falar também. É isso, Andréia? Não, então, é isso. Eu acho que já a gente vou ter que cortar, né? Enfim, eu acho que a gente já está chegando no final, Marcelo. E aí, enfim, porque a gente também quer ficar esse tempinho que a gente tem ainda para conversar sobre o curso, né? Combinado. Mas eu acho que, enfim, foi fantástico. Te agradeço muitíssimo a tua generosidade de trazer aqui o teu trabalho, né? De poder nos inspirar também em relação às possibilidades, às potências, né? Que a psicanálise nos traz, né? E esse pensar, né? A respeito do que aqui também, né, não só do nó, mas como é que a psicanálise pode operar, né, nos diferentes lugares e com os diferentes sujeitos, né? Então, enfim, te agradeço muito e, enfim, continuamos o contato. Ok. Eu continuo sem enxergar vocês, que eu estou ficando angustiadíssima aqui, sem conseguir enxergar ninguém. Mas, enfim, problemas tecnológicos. Ok, André, eu agradeço então, me despeço de vocês. Foi uma manhã extremamente saborosa, obrigado por isso. E, claro, a psicanálise viva na cidade, contemporânea, pensando o nosso sujeito. Eu acho que é essa convocatória e o que eu acho que a gente tem como mensagem para a gente falar, né? Trazer uma psicanálise que diga da subjetividade do seu tempo, né? Do nosso tempo propriamente dita, e eu acho que ela está viva para fazê-lo, e a gente faz isso através do trabalho da política e da educação. Obrigado, hein? Muito obrigada, abraço. Marcelo. Prazer. Então tá, gente, assim, ainda temos alguns por aqui. A gente quis reservar esse espaço um pouco para a gente conversar, para finalizar o curso, né, para um pouco ouvir vocês o que acharam da estruturação, da temática, como é que a gente funcionou. Enfim, é importante para a gente também colocar isso no documento da extensão, no relatório, né, que a gente precisa também, tem uma parte lá que a gente precisa preencher, que é sobre avaliação, né, e a gente disse, então, que a gente ia conversar a respeito do curso e a gente ia relatar um pouco o que os participantes acharam do curso propriamente dito, tá? Então, não sei se alguém quer compartilhar. Então, a Marisol aqui... Cléo, tu assume ali, porque realmente eu estou sem enxergar ninguém, está difícil para mim acompanhar só pelo som. Tu assume isso, Cléo?
Sim, acho que se vocês puderem ir levantando a mãozinha, como a Marisol fez, é bom para se organizar. Tá, então fala Marisol, depois a Doris, adorei. E, enfim, podem colocando no chat também que a gente organiza. Bom dia, pessoal. Bom, eu queria começar porque estou quase no horário de sair aqui, mas eu não queria deixar de registrar aqui meu agradecimento pelo curso, né? Foi meu primeiro contato oficial, assim, com o Lacan, né? Eu já vinha enamorada do Lacan, mas, enfim, na faculdade a gente acaba não entrando, né? E depois com os outros estudos e o trabalho ficou o desejo e agora chegou o momento de começar. Então, falo desse ponto, assim, né? Desse ponto de partida que é o meu início e foi muito didático, foi uma oportunidade ímpar, assim, de ter um primeiro contato, foi provocativo, reflexivo, assim, me deixou com um desejo de estudar mais, de seguir, né? Então, queria deixar aqui registrado, agradecer, né, pela oportunidade. Achei o curso muito didático, aberto, né, diferentes temáticas, todos com um norte, né, tinha um ponto em comum, então foi realmente muito interessante. Fui tomando várias anotações aqui, me deliciei com os conteúdos que foram oportunizados e fica meu agradecimento pela oportunidade de encontro, pelas reflexões, pelas aprendizagens, as trocas e o desejo de mais, né? Espero que venham mais cursos por aí, porque foi bem precioso, foi bem potente. Obrigada. Então, eu também tenho que sair e eu queria agradecer os seminários, porque eu acho que eles trouxeram o que o Marcelo falou ali na última, eu fiquei muito tomada pensando na função de uma transmissão interrogada. Então, eu penso que nós todos, de uma certa forma, fomos atravessados por essa transmissão interrogada, porque também foi muito interessante escutar os colegas de outros estados, né, a Fabiana, sei lá, a Márcia, e eu fui escutando, assim, as pessoas e achei muito interessante também, cada um dentro do seu olhar, né, e da sua prática clínica, mas a importância também, né, dessa abertura para a palavra, né, que o seminário nos deu um norte, e que a gente possa compartilhar com os colegas de outros estados, né, as nossas questões, enfim, né. Então, achei muito interrogante também, e acho que esses seminários nos propõem, né, para a gente pensar que a contemporaneidade nos faz cada vez mais ter uma formação continuada e uma troca entre os pares, né, porque são muitas questões clínicas que nos atravessam hoje em dia. Então, embora eu tenha entrado na segunda ou na terceira aula, enfim, eu aproveitei, li tudo, achei tudo muito atual também. Então, queria agradecer e pedir que isso tivesse uma continuação, né? Que a gente pudesse ainda fazer uma outra forma, né? Principalmente porque eu estou no doutorado da educação, né? E vou me enfiando nesses espaços, assim, que a gente vá trabalhando a psicanálise. Então, muito obrigada, Andréia, Josias, a Cléo, a Eli, a Marta. Um abraço. Mais alguém, pessoal? Obrigada também, Marisol e Doris, né? Pelas colocações. E quem comentou no chat também, que já colocou ali seu ponto de vista, seu agradecimento também. Mais alguém? Alguma coisa? Bom, só questões operacionais, então, enquanto alguém pensa algo. Então, vocês vão poder... O Josias vai encaminhar um formulário para vocês preencherem, enfim, mais de avaliação, uma coisa simples. Então, de novo, quem quiser preencher é bem importante, tá? Para a gente encaminhar junto com o relatório. E aí, então, os certificados vão demorar um pouquinho para acontecer, porque também implica o
relatório precisa estar aprovado, né, pelas instâncias da universidade, então talvez demore um pouquinho, né? E depois cada um de vocês tem que buscar na página da extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o certificado, tá? Gera uma GRU, paga que R$3, R$4, e aí vem o certificado em forma digital, tá bem? Tem algumas coisas no bate-papo, né? André, só uma dúvida. Isso daí vai chegar por e-mail, né? Eu sou toda perdida. Isso daí vai chegar por e-mail? Não vai. Tem que escrever. Não vai chegar. Não tem como, porque cada um de vocês tem que pegar o seu. A gente não tem nem acesso a esses certificados. Mas, então, tem um e-mail que a gente manda, porque lá na USP eu fiz alguns e a gente tinha um e-mail, né? Mandava para um lugar lá e daí fazia o pagamento e ok. Não, então o que a gente pode fazer é mandar o tutorial, tá? Ah, ótimo. Tá bem? Então a gente manda o tutorial por e-mail para vocês, enfim, conseguirem acessar esse certificado. Mas não é difícil, viu? É meio, a gente vai entrando no sistema, ele vai nos levando. Tá bem? Tá certo. E já aproveitando que estou aqui, queria agradecer profundamente, uma pena que o Josias não está aqui, né? Que ele foi o organizador aí junto contigo, Andréia. Eu não conhecia vocês, mas fiquei extremamente impactada aí com o trabalho dos colegas, de tudo que foi exposto desde o primeiro encontro. Acho que faz muito sentido aí pela minha busca no sentido de poder pensar as nossas formas de subjetividade, também esse trabalho local. Achei bárbaro, Marcelo, que você falou sobre essa... Eu venho falando isso, né, com os meus grupos e dessa psicanálise brasileira, né, que a gente é muito invadida por um discurso muito eurocentrista, né, e que essas particularidades da nossa clínica aqui, elas precisam ser valorizadas até para que a gente possa escutar bem, né, o brasileiro, né? E não tentar fazer com que se encaixe dentro dessa teoria que vem para nós, né? Então, eu achei muito interessante, acho que de outras formas, outros colegas também trouxeram o seu trabalho aqui, falando de outras questões, mas essa da educação particularmente, o que não é a minha área, eu não sou da educação, eu atendo pessoas que são da área da educação, então isso me atravessa de uma outra forma, mas eu vejo assim as complicações que tem, né, esse mundo da educação e o que a psicanálise poderia fazer, né? Como que nós podemos trabalhar com isso? Então, muito obrigada mesmo, foi muito generoso da parte de vocês, né, a disposição desse tempo e desse curso. E vou ficar aqui atenta para ver os próximos, viu? Quero estar com vocês de novo. E obrigada a todos os colegas aí que também participaram, né? Como ouvintes e também falaram aqui. Eu aprendi muito com vocês. Então tá, gente. Eu acho que é isso. Eu também gostaria de agradecer a presença de todas vocês, né? É muito bom poder conhecer gente de outros lugares, né? Dessa diversidade de experiências, assim, foi muito legal escutar essas experiências que vocês foram nos trazendo, né? E, enfim, eu acho que sim, isso nos anima também a, de repente, organizar outros cursos, né, sobre outras temáticas, ou aprofundar essa temática, enfim, a gente vai pensando outras possibilidades de fazer outros cursos de extensão nesse formato, que eu acho que acaba sendo mais, não sei se democrático, né, mas acessível, né, para mais pessoas, tá? Então, agradeço demais a presença, agradeço demais a paciência, assim, quando as coisas, né, demoraram um pouquinho para acontecer, e tenha um pouquinho de paciência em relação aos certificados, tá? Então, é isso. Então, tá, gente. Então, tá encerrando a gravação.